Olá, tudo bem? Somos o Alusionismo Esportivo. Acreditamos que o esporte e o futebol são uma paixão mundial, que une até os inimigos por um único objetivo: torcer. Então resolvemos dividir com vocês as análises dos clubes cariocas. Hoje será o dia em que analisaremos os jogos da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e o penúltimo jogo do primeiro turno. Mas antes de começar, peço apenas 3 coisas. Se puder, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que vão ser lançados aqui. Pois só assim você pode contribuir para o nosso trabalho. Se tiver sugestões de conteúdo, deixe nos comentários para que possamos trazer aqui para o canal. Sendo assim, vamos começar. Primeiro tempo. Com o Campus Maia cheio, Mirassol e Vasco da Gama se enfrentaram pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começou de forma bastante cadenciada, com as duas equipes priorizando a posse de bola e tentando construir jogadas desde o sistema defensivo. A ideia inicial era clara: tocar a bola com paciência até encontrar espaço para o ataque e, caso surgisse uma brecha, explorar os contragolpes em velocidade. Aos poucos, o Vasco começou a se impor no campo de ataque. A equipe carioca passou a acelerar a troca de passes, buscando profundidade pelas duas pontas e pelo meio-campo, para assim, encontrar finalizações de fora da área. E foi exatamente com uma marcação em linhas de marcação alta que o Vasco estava fazendo, que começaram a surgir chances de gols, e que também começava a incomodar a saída de bola da equipe da casa. Felipe Coutinho era o grande articulador cruzmaltino. Atuando com liberdade pelo meio, o camisa 10 distribuía bolas em profundidade e lançamentos longos, buscando companheiros às costas da zaga adversária. Mostrava qualidade técnica e visão de jogo, sendo o centro criativo da equipe na primeira metade do primeiro tempo. Do outro lado, o Mirassol tentava responder principalmente pelo lado direito de ataque, com Danielzinho e Negueba sendo os destaques da construção ofensivas da equipe auriverde paulista. Negueba, em especial, era o jogador mais ativo, buscando tabelas, cruzamentos e infiltrações. A primeira grande oportunidade da partida nasceu justamente de uma marcação alta vascaína. Sufocando a saída de bola do Mirassol, o Vasco forçou Danielzinho ao erro. O meia errou o passe, e Hugo Moura, atento, recuperou e finalizou mascado. Na sobra, Felipe Coutinho ainda tentou o arremate, após o Walter bater roupa, mas foi travado pela zaga adversária no momento da conclusão. O lance acordou o Mirassol, que passou a crescer no jogo e respondeu com 2 boas chegadas. A primeira foi com Negueba, que cruzou pela direita e quase encontrou Gabriel, que chegou com perigo, mas não conseguiu o arremate. Em seguida, Carioca achou espaço pela esquerda e lançou na área. Danielzinho apareceu entre os zagueiros e cabeceou rente à trave, arrancando os suspiros da torcida paulista. Com o decorrer do primeiro tempo, o confronto ganhou intensidade, mas manteve o equilíbrio. Ambas as equipes adotavam um jogo técnico, com troca de passe segura, poucos erros e transições bem organizadas. No entanto, era o Vasco quem apresentava mais objetividade no terço final do campo. A equipe de Fernando Diniz era mais incisivo quando partia para o ataque, aproveitando os espaços e a boa movimentação de seu meio-campo. A intensidade da partida começou a aumentar consideravelmente. O Mirassol passou a se lançar mais ao ataque, abrindo mão de certa segurança defensiva. O Vasco, por sua vez, soube aproveitar bem os espaços deixados pela equipe paulista, explorando as movimentações ofensivas com velocidade e inteligência tática. No entanto, a equipe cruzmaltina também deixava suas brechas.
O Mirassol conseguia trocar passes com consistência e, mesmo sem ter as principais chances de gol, encontrava formas de girar a bola e infiltrar na defesa vascaína, chegando com perigo à área adversária. Apesar disso, o meio de campo vascaíno mostrava maior vigor físico, o que contribuía para o domínio territorial na intermediária ofensiva. O Vasco chegava com mais ímpeto ofensivo, demonstrando mais agressividade e qualidade nas finalizações. O Mirassol, embora com volume ofensivo similar, pecava na definição das jogadas. Suas investidas levavam perigo, mas não se traduziam em finalizações de alta qualidade. Nos minutos finais da primeira etapa, Felipe Coutinho voltou a ser protagonista. Em uma jogada pela meia-direita, o camisa 10 soltou um belo chute de fora da área, obrigando o goleiro Walter a fazer mais uma grande defesa. Mesmo com as duas equipes criando chances e levando perigo em seus momentos de ataque, nenhuma conseguiu balançar as redes. Com isso, o primeiro tempo terminou empatado em 0-0, mas com um jogo movimentado e promissor para a segunda etapa. Segundo tempo, as duas equipes voltaram para o segundo tempo com posturas distintas. Rafael Guanais optou por não fazer alterações no Mirassol, enquanto Fernando Diniz, demonstrando preocupação com o desempenho vascaíno, promoveu mudanças já no intervalo. Logo na primeira jogada da segunda etapa, o Mirassol mostrou que entraria com tudo. Pela direita, Chico Costa recebeu em profundidade e cruzou rasteiro para Gabriel completar para o fundo da rede. No entanto, o Bandeira assinalou corretamente o impedimento de Chico Costa no início da jogada, anulando o gol. O ímpeto ofensivo da equipe auriverde, porém, não diminuiu. Na sequência, Lucas Ramon encontrou Negueba na entrada da área. O atacante bateu firme de fora, e contou com uma falha clamorosa do goleiro Fusato que não conseguiu segurar a bola, para abrir o placar para o Mirassol. O Vasco, por sua vez, demonstrava passividade tanto no ataque quanto na defesa, mesmo com as tentativas de mudar o ritmo da partida e buscar jogadas pelo meio. E o castigo veio em forma de mais um erro individual. Maurício Lemos, ao tentar um passe em diagonal ainda no campo defensivo, entregou a bola nos pés do adversário. O carioca recuperou, achou Gabriel, que serviu Chico Costa com liberdade para ampliar. 2-0 para o Mirassol. A equipe Cruz Maltina parecia abatida, sem capacidade de reação. No entanto, após mudanças feitas por Fernando Diniz, que mexeram no ritmo e na disposição tática do time, o Vasco passou a mostrar mais presença ofensiva. Até que o surpreendente acabou acontecendo. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Lucas Piton cruzou pela direita e encontrou Pulmita Rodrigues, que subiu bem para testar firme, diminuindo o placar e reacendendo a esperança vascaína. O gol despertou o Vasco, que passou a buscar mais o campo de ataque, tentando pressionar em busca do empate. A partida ganhava novos contornos com a melhora vascaína e a leve queda no ritmo do Mirassol. Em uma nova investida pelo lado esquerdo de ataque, o Vasco conseguiu enfim chegar ao seu segundo gol e viu a vantagem construída pelo Mirassol se desmoronar. Aos 24 minutos do segundo tempo, mais uma vez o destaque foi Puma Rodrigues, que fez um cruzamento rasteiro preciso. A bola encontrou Verratti livre dentro da área, que apenas teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, 2-2. Depois do empate, o Vasco ganhou confiança. A equipe Cruz Maltina passou a controlar mais a posse de bola e apostar em contragolpes velozes, com passes em diagonais, buscando surpreender a defesa paulista. Por outro lado, o Mirassol também não abdicou do ataque. Tentava responder com passes longos e rápidos contra-ataques, procurando pegar a defesa vascaína desorganizada e retomar a liderança no placar. Com o segundo tempo mais intenso, dinâmico e cheio de movimentações, bem diferente do que foi o primeiro tempo, ambos os técnicos passaram a realizar mudanças em suas equipes na tentativa de buscar a vitória. Até que, aos 38 minutos do segundo tempo, o Mirassol voltou a balançar as redes. O Carlos Eduardo iniciou um contragolpe rápido pelo lado direito, avançou em velocidade, fez o cruzamento rasteiro na medida, e Alisson apareceu bem posicionado para empurrar a bola para o gol, marcando o terceiro da equipe auriverde, 3-2. Com pouco tempo no relógio, o Vasco viu suas chances de reação diminuírem drasticamente. A equipe carioca, que havia crescido após o empate, já não conseguia manter o mesmo ritmo ofensivo.
O Mirassol, por sua vez, mudou sua postura. Percebendo o risco de uma nova reação vascaína, passou a cadenciar o jogo, priorizando a posse de bola e valorizando cada minuto restante da partida. A estratégia funcionou. O Vasco não teve mais grandes chances até o apito final, enquanto o Mirassol abdicava de atacar para garantir o resultado. Placar final: Mirassol 3, Vasco 2. Em um segundo tempo eletrizante, cheio de intensidade e com viradas no ritmo da partida dignas de um grande duelo da elite do futebol brasileiro. Primeiro tempo. No Maracanã lotado, o Fluminense recebeu o Grêmio em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, e a primeira etapa foi marcada pelo domínio total da equipe carioca. Em um confronto de estratégias distintas, o Flu optou por trabalhar a posse de bola com paciência, girando o jogo do meio para as pontas, enquanto o Grêmio apostava nos contra-ataques e jogadas em velocidade para tentar surpreender. Logo no início, o Grêmio teve sua primeira chance do primeiro tempo, com Alisson finalizando da zona intermediária de defesa do Fluminense, mas o experiente Fábio apenas olhou a bola indo para fora. Porém, foi um lampejo isolado. A equipe gaúcha logo recuou suas linhas defensivas, ficando presa em seu campo e sem espaço para as transições rápidas que buscava. O Fluminense, por sua vez, se impôs no meio-campo, com marcação alta e posse dominante. A equipe carioca passou a empurrar o Grêmio para trás e empilhar ataques, ainda que com dificuldades na definição das jogadas. As finalizações vinham principalmente de cruzamentos tanto por baixo quanto pelo alto, mas a pontaria deixava a desejar. Mesmo assim, a insistência tricolor foi premiada. Aos 42 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio do Ganso mal afastada pela zaga gremista, Guga recolocou a bola na área, e Everaldo, oportunista, marcou o gol. Foi o terceiro dele nos últimos 2 jogos, mostrando faro de artilheiro e confirmando sua boa fase. Com o controle absoluto das ações e sem ser ameaçado defensivamente, Fábio praticamente não trabalhou. O Fluminense fechou o primeiro tempo com uma vantagem merecida de 1-0 no placar. Segundo tempo. O segundo tempo no confronto entre Fluminense e Grêmio foi uma verdadeira batalha tática, onde os bancos de reservas tiveram quase tanto protagonismo quanto os jogadores em campo. Renato Gaúcho e Mano Menezes mexeram suas peças com ousadia, mas no fim, quem comemorou foi o tricolor carioca. Mano Menezes foi o primeiro a acertar. Suas mudanças deram nova cara ao Grêmio, que voltou para a etapa final com mais presença ofensiva, domínio da posse de bola e postura agressiva. A equipe gaúcha, até então apagada, passou a mandar no jogo, ainda que de forma desorganizada. O exemplo mais claro dessa transformação veio dos pés de Brett White. Em uma dividida com Samuel Xavier, ele roubou a bola, invadiu a área e finalizou com força, mas parou nas mãos de Fábio, sempre seguro. O Grêmio crescia, mas, futebol, como sempre, é imprevisível. Quando parecia que o time de Mano iria abrir o placar, Renato Gaúcho tirou 2 coelhos da cartola, sacou Queno e Ganso e colocou Canóbio e Lima. As mudanças, que à primeira vista poderiam parecer defensivas ou até conservadoras, mudaram completamente a dinâmica do Fluminense. Canóbio entrou com gás e fome de bola. E foi dele a jogada que resultou no lance mais polêmico da partida. Aos 25 minutos, após passe de Franco Cristaldo para Dodge, o volante se atrapalhou e acertou a perna de Canóbio dentro da área. O árbitro, mal posicionado no lance, demorou para consultar o VAR, mas após longos minutos, apontou a marca da cal. O Maracanã prendeu a respiração. Everaldo foi para a bola, mas quis caprichar demais. Tirou tanto do goleiro que tirou também da trave. Chance de ouro desperdiçada. Depois disso, o jogo virou um xadrez de nervos. O Grêmio se lançou ao ataque, desesperado por um empate que não veio. Criava pouco e deixava espaços atrás. O Fluminense, experiente, soube aproveitar. Baixou suas linhas, prendeu a bola no ataque, administrou o relógio e, principalmente, o placar. Não foi uma vitória brilhante do Fluminense, mas foi uma vitória madura. O time soube sofrer, soube reagir às mudanças do adversário e mostrou frieza para controlar o jogo quando mais precisava.
E isso, em um campeonato equilibrado como o nosso, vale ouro. No fim das contas, o Grêmio até teve seus momentos, mas o Fluminense foi mais inteligente. Levou os 3 pontos e mostrou que, mesmo sem brilhar, sabe vencer quando o jogo pede cabeça fria e coração quente. Primeiro tempo. Com o Engenhão lotado, o Botafogo recebeu o Cruzeiro pela 18ª rodada, buscando conquistar os 3 pontos. No entanto, a equipe alvinegra começou muito mal, com dificuldades para sair da defesa e construir transições para o ataque. O Botafogo não conseguia finalizar com perigo, as poucas tentativas iam muito longe do gol. Enquanto isso, o Cruzeiro, com mais posse de bola e linhas defensivas bem organizadas, se impunha ofensivamente e entrava melhor na partida. O Botafogo, por sua vez, não conseguia articular jogadas em profundidade. Quando conseguia chegar ao campo ofensivo, era sempre da mesma forma: ligações diretas, em lançamentos longos, do goleiro John ou da defesa. Com os atacantes bem marcados, a equipe não encontrava espaços para criar jogadas com liberdade. Até que, aos 22 minutos do segundo tempo, após uma saída de bola errada do goleiro John, o Cruzeiro, com a marcação adiantada, recuperou a posse. Matheus Pereira dominou a bola, tocando pro Kaique. O lateral cruzou rasteiro, em meia altura, e Christian finalizou para abrir o placar. Aos poucos, o Cruzeiro passou a baixar suas linhas, buscando administrar a vantagem. Isso até que, o Botafogo teve um pênalti marcado a seu favor, após o Romero recolher o pé em uma dividida com o Arthur, que se atirou dentro da área defensiva cruzeirense. O árbitro assinalou o pênalti, mas o VAR revisou o lance e anulou a marcação, indicando que não houve infração. Pressionado pela torcida, o Botafogo começou a se lançar ao ataque, mas esbarrava na sólida marcação da defesa cruzeirense. Até que, aos 41 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque rápido, fulminante, Caio Jorge fez um passe rasteiro, longo e preciso para Matheus Pereira, que invadiu a área defensiva botafoguense e chutou cruzado, vencendo o João e ampliando a vantagem da equipe celeste. Sem tempo para mais nada, o primeiro tempo terminou com o Cruzeiro vencendo por 2-0. Segundo tempo, as duas equipes voltaram para jogar o segundo tempo, com o David Ancelotti mexendo na equipe botafoguense, enquanto o Léo Jardim, satisfeito com a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo, não fez nenhuma mudança na equipe celeste. O alvinegro carioca respondeu bem às mudanças do técnico. Na volta do segundo tempo, o treinador alvinegro fez mudanças cruciais na equipe, tentando reverter um cenário que, até então, parecia controlado pelo Cruzeiro. Se na primeira etapa o goleiro Cássio foi mero espectador, na segunda, a história começou a tomar outro rumo. O Botafogo voltou com uma postura mais agressiva, ocupando melhor os espaços e controlando, ainda que com dificuldades, a posse de bola. A movimentação ofensiva ganhou consistência e, aos poucos, o time carioca começou a girar a bola no entorno da área cruzeirense, buscando brechas em uma defesa ainda bem postada. No entanto, a equipe esbarrou em erros técnicos que frearam o ímpeto de reação. Marlon, em especial, teve uma sequência de falhas que comprometeram a fluidez do time, chegando a errar 2 passes seguidos no mesmo lance. Foi um retrato da tensão que cercava o Botafogo naquele momento da partida. Mesmo assim, o time não recuou. Continuou insistindo, mesmo que por meio de bolas longas e lançamentos na tentativa de acelerar o jogo. E foi justamente das alterações de Ancelotti que surgiu a faísca da mudança. Cuiabano entrou e incendiou a partida. Com personalidade e intensidade, foi protagonista em lances decisivos. Em uma jogada que começou no próprio campo defensivo, fez um lançamento preciso para Savarino, que obrigou Cássio a uma defesa difícil. A partir daí, o Botafogo cresceu. O volume de jogo ofensivo aumentou junto com a pressão que foi se intensificando, e muito por conta de Cuiabano que entrou bem na partida. Mas a equipe botafoguense atacava, e não conseguia ser incisivo o suficiente, para poder criar condições de fazer o gol. Isso mesmo com as mudanças feitas durante o segundo tempo, ter mostrado mudanças de postura da equipe alvinegro carioca.
Nos minutos finais, o Botafogo ainda tentava encontrar um passe em profundidade que gerasse a chance do gol. A estratégia era clara: buscar as famosas segundas bolas, as rebatidas que pudessem abrir uma brecha na defesa cruzeirense. No entanto, o ritmo da partida caiu. As duas equipes se compactaram bem, e as defesas levaram a melhor na reta final. A cadência do jogo refletia o equilíbrio defensivo. Tanto Botafogo quanto Cruzeiro conseguiram neutralizar as principais ações ofensivas adversárias. Mas o prejuízo alvinegro já estava feito. O time pagou caro pela má atuação na primeira etapa, quando saiu para o intervalo perdendo por 2 gols de desvantagem. Mesmo tentando acelerar o jogo no segundo tempo com transições rápidas, troca de passes velozes e bolas longas, o Botafogo esbarrou em sua própria desorganização e na segurança de Cássio, que fez boas defesas quando exigido. Savarino, logo no início da segunda etapa, acertou o travessão e acendeu uma esperança que não se concretizou. O jogo, embora intenso, teve um Cruzeiro mais lúcido. A equipe mineira foi mais eficiente nos contra-ataques, encontrando passes em profundidade que filtravam a defesa botafoguense e levavam perigo ao gol de John. A consistência do Cruzeiro, mesmo fora de casa, foi um dos grandes méritos da partida. Sem força suficiente para reagir ao placar adverso, o Botafogo não conseguiu transformar seu volume em gols. O apito final decretou a vitória do Cruzeiro por 2-0, um resultado justo diante da performance das equipes. E segue rodeando a liderança do Brasileirão, na disputa contra o Flamengo e Palmeiras. Primeiro tempo. Com o Castelão pulsando, o Ceará entrou em campo contra o Flamengo, sob forte pressão na 18ª rodada do Brasileirão, precisando pontuar a qualquer custo. E o roteiro inicial foi até previsível: um Ceará retraído, marcando em bloco médio e baixo, tentando fechar os espaços e resistir à força ofensiva do Flamengo. Mas o que se viu foi um domínio absoluto dos cariocas desde os primeiros minutos. O Flamengo entrou com proposta clara: amplitude pelos lados do campo, e muita agressividade com Plata pelo lado direito. E foi justamente por ali que o rubro-negro construiu suas melhores jogadas. Logo no início, Plata deu o cartão de visitas com um chute forte, obrigando Bruno a fazer boa defesa e salvar o Vozão do primeiro gol. Apesar do volume ofensivo, o Flamengo não soube explorar com equilíbrio os dois flancos. O lado esquerdo, onde Bruno Henrique atuava, foi pouco acionado, criando um certo desequilíbrio no ataque. Ainda assim, o domínio era completo. O Ceará, por sua vez, parecia encurralado, sem força para contra-atacar, sem criatividade para sair jogando e, em muitos momentos, simplesmente assistindo ao jogo. Mas futebol tem dessas. Em uma rara escapada em velocidade da equipe cearense, o Pedro Henrique apareceu em jogada de perigo, aproveitando um lançamento rasteiro e profundo. Ele entrou nas costas da zaga rubro-negra e bateu forte, mas Rossi mostrou segurança e evitou o gol do Ceará em um momento que poderia mudar o rumo do jogo. O castigo cearense veio pouco depois. Aos 36 minutos, em mais uma jogada pelo setor direito, Plata recebeu um passe curto e cruzou rasteiro na medida. A bola encontrou de Arrascaeta no centro da área, e o uruguaio, com a frieza que lhe é característica, bateu com precisão para abrir o placar. O gol não apenas confirmou a superioridade flamenguista, como também consolidou o controle absoluto da partida. O Flamengo teve 68% de posse de bola e finalizou várias vezes com perigo. Plata, inclusive, ainda teve mais uma grande chance de ampliar, mas desperdiçou. O primeiro tempo terminou com vantagem mínima para o rubro-negro, mas com a sensação clara de que o placar poderia, e talvez devesse, ser mais elástico. Ao Ceará, restou o consolo de ir para o intervalo perdendo, só, de 1-0. Ao Flamengo, ficou o alerta: quando se domina tanto, é preciso ser mais letal. O futebol nem sempre perdoa quem desperdiça. Segundo tempo, na volta do intervalo, o jogo que já vinha bom ganhou novos contornos. Precisando do resultado, o técnico Léo Condé foi ousado, fez 2 mudanças ofensivas e deixou claro que não aceitaria sair de campo sem, no mínimo, o empate.
Do outro lado, Felipe Luiz também mexeu e não por necessidade técnica, mas por gestão de grupo. Deu minutos para Saúl já no retorno do vestiário. O segundo tempo começou no mesmo compasso do primeiro para o Flamengo, com posse de bola, controle territorial e ataques organizados, principalmente pelo lado direito com o incansável Plata. Mas o Ceará, diferente da postura apática da etapa inicial, voltou mais ligado, com linhas mais adiantadas e atitude agressiva no campo de ataque. E logo colheu os frutos da mudança. Aos poucos, o Vozão começou a aparecer mais no terço final do campo. E a primeira grande chance veio com Lucas Mugni, que aproveitou o cruzamento preciso de Pedro Raul e, de cabeça, carimbou a trave. Um aviso claro de que o jogo havia mudado de dono ou, no mínimo, estava mais equilibrado. O Flamengo não demorou a responder. Plata, sempre ele, recebeu o lançamento na ponta, cortou para dentro e finalizou com perigo, mas o goleiro Bruno, mais uma vez, apareceu bem. Era um jogo de trocação, com oportunidades para os dois lados e muito mais intensidade do que nos primeiros 45 minutos. Foi nesse embalo que, aos 21 minutos, o Ceará encontrou o empate. Em rápido contra-ataque, Rossi espalmou para escanteio uma finalização perigosa. Na cobrança, Mugni colocou a bola na área e Pedro Raul, livre, subiu mais alto que todo mundo e aproveitou a saída precipitada do goleiro rubro-negro para empatar o jogo. O Castelão explodiu. O Flamengo, que parecia confortável até ali, teve que reorganizar sua estrutura. O empate colocou fogo na partida e mostrou que, apesar do domínio técnico e territorial no primeiro tempo, o rubro-negro havia deixado o jogo aberto demais. O que se viu dali em diante foi um duelo interessante de estilos, o Flamengo com mais posse e técnica, o Ceará com força, vontade e bolas longas buscando o jogo aéreo. Duas propostas distintas, mas que se anularam na prática. O empate em 1-1 refletiu bem o equilíbrio da segunda etapa. O Flamengo, que deixou de matar o jogo no primeiro tempo, viu a reação do Ceará como um aviso claro: quem não aproveita as chances, acaba sendo punido. Com um segundo tempo completamente diferente do primeiro, a equipe cearense passou a controlar melhor as ações ofensivas, utilizando trocas de passes rápidas e verticais, buscando seus pontos fortes para contra-atacar com eficiência. Enquanto isso, o Flamengo já não mostrava o mesmo domínio que teve na etapa inicial, permitindo que o adversário crescesse na partida de forma consistente. Esse crescimento rendeu frutos. A equipe cearense conseguiu o empate ainda durante o segundo tempo, equilibrando o confronto. O jogo então ganhou intensidade, com ambas as equipes buscando o ataque a todo momento, tentando criar chances reais de gol. Apesar da movimentação ofensiva, os dois ataques não foram eficazes nas finalizações. Faltou precisão para transformar as jogadas em gols. Houve alternância entre momentos de maior cadência e outros de jogo mais acelerado, mas nenhuma das equipes conseguiu um volume ofensivo suficiente para indicar que o gol da virada estava próximo. Com isso, o jogo terminou empatado em 1-1. Um resultado justo diante do equilíbrio demonstrado, especialmente na segunda etapa. Chegamos ao fim do vídeo. Esperamos que tenham gostado desse formato de análise, e que voltem mais vezes. Concorda com todas as análises que foram apresentadas aqui? Discorda de alguma fala? Então escreva a sua opinião nos comentários. Sigam-nos nas redes sociais, os links estão na descrição. Alguns outros jogos dessa rodada também foi analisado. Além disso, os destaques de cada jogo está no blog alusionismoesportivo.blogspot.com. Os links também estarão na descrição. Enfim, se estiver conhecendo o canal hoje, seja bem-vindo ao Alusionismo Esportivo. Se você já é inscrito, foi bom poder te rever. Te espero no próximo vídeo. Até mais!